Vamos então agora partir para a crítica que se faz à metafísica. A partir do século XVIII, a gente vai começar a assistir, séculos XVIII e XIX, vamos falar assim, séculos XVIII e XIX, a gente vai ter filósofos que vão criticar essa visão metafísica. Eles vão partir da ideia de que conhecer é só o físico. E, pessoal, esses caras dos séculos XVIII e XIX quase colocaram fim à filosofia no século XX. A filosofia ela foi se tornando a tal ponto física que no século XX ela quase se perdeu. Gente, fácil. Peguem o número de filósofos que nós tivemos no século XVIII. Muitos. Peguem o número de filósofos que nós tivemos no século XIX. Uma galera. Peguem o número de filósofos que nós tivemos no século XX. Muito menos do que nos 2 séculos anteriores. É claro, nós tivemos nomes de extrema relevância na filosofia. Sartre, Foucault, Gramsci, Marcuse, Hannah Arendt. A gente teve uma galera aí. Mas em comparação a outros séculos, a filosofia perdeu muito no século XX. Porque no século XVIII e XIX, alguns filósofos fizeram uma campanha mesmo contra a metafísica. Eles partem da ideia de que conhecer é só aquilo que é percebido. Por exemplo, David Hume. David Hume é um filósofo do século XVIII, do empirismo. O David Hume, gente, ele participa de um movimento que a gente chama de ceticismo metodológico. O Hume, ele parte do princípio que a gente tem que duvidar de tudo. Tudo, gente, tem que duvidar de tudo. A gente tem que duvidar até da própria razão. Para o David Hume, até a razão é capaz de pregar peças em nós. Se a gente fica preso à razão, se a gente fica muito preso às coisas, a gente em algum momento vai errar, vai cair numa armadilha. Para o Hume, não existe nada além daquilo que eu experimento. Eu vi, existe. Eu não vi, não existe. Eu senti, existe. Eu não senti, não existe. Por exemplo, eu falo para vocês que eu sou um cara honesto. Vocês estão vendo a minha honestidade? Não, então ela não existe. Eu falo para vocês que eu sou um cara fiel à minha esposa. Vocês estão vendo a minha fidelidade? Não, então ela não existe. Só existe aquilo que é percebido. Só existe aquilo que eu posso captar pelas minhas impressões e pelas minhas ideias. Tudo aquilo que eu não sou capaz de captar pelas impressões ou pelas ideias, não existe. Metafísica, eu tenho que ir além das impressões e das ideias. Então, a metafísica para David Hume, ela não existe. Para ele, na verdade, qualquer objeto que a metafísica vai estudar, ela não existe. Deus não existe, a razão não existe, os elementos além do físico não existem. Para ele, David Hume, gente, tudo que é metafísico são ideias que a gente cria a partir das impressões. Mas não são ideias captadas, como ali em cima. São ideias criadas. Então, Deus é uma ideia que o homem criou a partir das suas impressões. Então, não existe. A beleza é uma ideia que o homem criou a partir de suas impressões. Então, ela em si não existe. Para o David Hume, o ser, por exemplo, ele só existe enquanto ele se apresenta. Então, eu falei da minha esposa agora há pouco. Ela não existe. Porque vocês não captaram ela. Aí eu falo o quanto a minha esposa é linda. Mas ela não existe. Vocês não captaram ela. Na visão do David Hume, gente, é preciso duvidar de tudo que está além dos sentidos. E tudo aquilo que está além do sentido não existe. Gente, percebam o impacto que isso vai trazer para a Europa do século XVIII. Uma Europa, o Hume, gente, ele está na Inglaterra.
Uma Europa que na Inglaterra está tendo empirismo, na França e na Alemanha está tendo iluminismo. E começa a despertar no homem esse senso de que só existe aquilo que eu posso perceber. Pessoal, o homem do século 20 e 21 é fruto desse pensamento do 18 e 19. Nós somos fruto disso. Veja quantas vezes a gente fala, olha, eu só acredito no que eu vejo. Eu só aceito o que eu percebo. O homem contemporâneo, ele foi se desprendendo do metafísico e se prendendo ao sensível, se prendendo à experiência. A origem disso tudo está no David Hume. O Hume, ele fala, olha, quem garante que isso que a gente está vivendo agora não é um sonho? Quem garante? A gente tem que duvidar de tudo. E quanto mais eu duvido das coisas, mais eu concluo que as coisas não existem. Aí eu estou dando aula para vocês e estou de frente para a minha mesa de jantar. E falo para vocês, ó, eu tenho uma garrafa de café, eu tenho pão, tenho um pano de prato, tenho meus livros e o cabo do computador. Nada disso existe para vocês. Porque vocês não estão conseguindo perceber isso. Então, o primeiro cara que vai criticar a metafísica é o David Hume. O segundo que vai criticar a metafísica é o Immanuel Kant. Para ele, gente, as coisas metafísicas, elas parecem impossíveis porque elas não podem ser provadas. Quem é capaz de provar aquilo que os sentidos não capturam? Ninguém. Para o Kant, nós só podemos conhecer aquilo que a experiência alcança e que a razão alcança. O Kant, ele entende, olha, o conhecimento ele começa na experiência e chega na razão. Ele faz uma síntese entre empirismo e racionalismo. Ele fala, olha, se as coisas não podem ser percebidas pela experiência ou compreendidas pela razão, elas não existem. Vamos manter o exemplo de Deus. Se Deus não pode ser percebido pela experiência ou compreendido pela razão, ele não existe. Se os valores, se a moral, se a sociedade, se aquilo que é metafísico para a sociedade não puder ser compreendido pela razão, percebido pelos sentidos, compreendido pela razão, eles não têm sentido existir. Eles simplesmente não existem. O que existe para Kant? Para Kant, o que vai existir são juízos. E ele distingue dois tipos de juízo. O primeiro juízo ele chama de juízo a priori. Juízo a priori é a razão. Juízo a priori é aquilo que a minha razão alcança. Juízo a priori é aquilo que eu já nasci com ela. A priori, anterior. Nós somos dotados de razão. E um outro juízo que ele chama de juízo a posteriori, que é os sentidos, que é o empirismo. A posteriori é aquilo que vem depois. Para o Kant, a razão é a priori e os sentidos são a posteriori. Juntar os dois é atingir o conhecimento. Agora, nem razão nem sentidos são metafísicos. O que ele vai propor é o que ele chama de juízo sintético a priori. Alguns exercícios chamam de a priorismo kantiano. Ou seja, chegar a um conhecimento que possa ser captado pelos sentidos e atingido na razão. Vejam, se eu capto pelos sentidos e se atinge a razão, não há espaço para o metafísico. Não há espaço para o metafísico. O que existe para Kant? Aquilo que meus sentidos captam e que a minha razão compreende. Isso existe. Outras coisas, elas não existem. Então, a metafísica parece ser impossível porque ela não pode ser provada dentro de uma teoria.
de uma teoria racional. E o último dos caras que vão criticar a metafísica é o Nietzsche. Meu tempo aqui? Tá, vai dar tempo. O último que vai criticar a metafísica é o Nietzsche. E na visão do Nietzsche, qual é o grande problema da metafísica? Para ele, toda crença é uma grande ilusão. Acreditar no metafísico é tentar fugir desse mundo de caos. A religião, por exemplo, para o Nietzsche, na verdade, ela foi criada pelo homem para que o homem pudesse se anestesiar nesse mundo de caos. Então, é uma grande ilusão. Eu me prendo à moral, eu me prendo a esses valores do mundo, desculpa, eu me prendo a esses valores religiosos, e esses valores religiosos, de alguma maneira, condicionam a minha vida. Esses valores religiosos, de alguma maneira, me ajudam a vivenciar esse mundo caótico. Ah, Deus vai te ajudar. Ah, reza uma novena que no final vai dar certo. Para Nietzsche, isso é uma grande ilusão. É uma grande ilusão por quê? É uma grande ilusão porque acreditar nisso, na verdade, não é sair, não é resolver o problema, mas é fugir do problema. Então a metafísica ela deve ser destruída para acabar com essa ilusão. A golpes de marreta, de martelo, aí Nietzsche chama isso de filosofia do martelo, nós precisamos quebrar essa crença ilusória do homem. E perceber isso aqui, ó, o niilismo. O que é niilismo? Niilismo é perceber que nada existe. O homem percebe que ele veio do nada, que ele vive para o nada e que ele vai para o nada. Então, o niilismo é a perda total de sentido da vida. A conclusão que o Nietzsche vai chegar é que tudo perdeu sentido. A religião perdeu sentido. Viver perdeu sentido. Porque tudo que nós vivemos são tentativas de fugir do caos. Tudo que nós vivemos são tentativas de eliminar os problemas. O problema é que nós tentamos eliminar esses caos, esses problemas, numa grande ilusão. Então nós precisamos quebrar esse mundo ilusório. Como nós vamos quebrar esse mundo ilusório? Quebrando a metafísica. E aí, para eu encerrar a aula, o que vai acontecer com a metafísica? Nessa transição do século XIX para o século XX? Ela vai praticamente ser eliminada, porque as ciências passam a ser o único meio de conhecimento. Na visão do século XX, nós só atingimos o conhecimento por meio da ciência, por aquilo que pode ser observado. E aí, gente, o positivismo é talvez um dos grandes movimentos que ajudaram nessa, não vou chamar de destruição, mas ajudaram nesse enfraquecimento da metafísica. Porque somente aquilo que a ciência prova pode ser aceito. E aí, como que nós percebemos as coisas? O mundo chegou nesse caos que ele está no século XX, XXI. Nós somos fruto desse movimento a partir do século XVIII, XIX, que começa com Hume e termina no positivismo, que praticamente eliminaram a visão metafísica do homem. E que eu percebo que hoje nós estamos voltando à metafísica. Hoje eu consigo enxergar um homem mais espiritualizado, um homem menos cético para as coisas, que é capaz de ter um olhar além dos sentidos para as coisas. É isso aí então, pessoal. Espero ter ficado claro esse estudo de metafísica que vocês podem aplicar em bastante argumentação. Qualquer coisa é só me procurar e bora filosofar.